Louvado seja o nome do Senhor. Tal diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Louvado seja o Senhor. Que esta palavra maravilhosa abençoe a vida da Igreja de Jesus. Vamos falar com o Pai. Senhor amado, estamos diante da Tua santa palavra e queremos pedir que o Senhor nos guie, nos oriente, nos ilumine os corações e a nossa mente, para compreendermos o texto bíblico, compreendermos a mensagem eterna da palavra de Deus e assim sermos abençoados grandemente, imensamente, infinitamente por esse texto sagrado que é a Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz. Abençoa ricamente, Senhor, a vida de cada internauta, cada irmão e irmã que está participando conosco deste momento tão importante de oração, de comunhão bíblica. Em nome do Senhor Jesus. Esta, Deus, é a nossa oração. Para a glória de Deus e o povo do Senhor, diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Não esqueça de compartilhar a live, amado irmão, em nome de Jesus. Família querida, povo santo de Deus, abençoados em Cristo Jesus, eleitos segundo a presciência, a soberania de nosso Senhor Jesus. Jesus está em Mateus capítulo 6, ensinando a orar. Dentro deste contexto de ensinamento, Jesus está combatendo sentimentos que não devem fazer parte do coração de um cristão. Sentimentos como a vaidade, o orgulho, soberba, a prepotência, a pedância, a hipocrisia. Jesus está combatendo esses sentimentos do mal, esses posicionamentos de vida, de ostentação, de soberba, de arrogância e de hipocrisia. Jesus está combatendo isso dentro desse escopo do ensinamento da oração, onde se propõe ou se pretende a ter um relacionamento com Deus. Então Jesus está ensinando a combater esses sentimentos. São obstáculos para o verdadeiro relacionamento com Deus. São obstáculos. Então, Jesus está dizendo, em outras palavras, o que é que você busca? Qual é a tua intenção? Se lembra da oração? Você lembra que Tiago disse: pedis e não recebeis, porque vocês para esbanjardes nos vossos prazeres. Ele diz: de onde procedem as contendas que há no meio de vós, senão dos prazeres que militam na vossa carne. E aí, dentro desse contexto de Tiago, ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Então você veja que também, dentro de um contexto de oração, Tiago vai tratar sobre os prazeres da carne, sentimentos que promovem, são promovidos pela carne, e como isso é um obstáculo terrível para a vida de oração, para a vida daquele que está pretendendo ter um relacionamento com Deus, ser ouvido por Deus, ouvir a palavra de Deus, desfrutar de respostas de oração, de viver o verdadeiro Evangelho. Então, Jesus está dizendo: o que você busca? Você busca ostentação diante dos homens? Ou você está buscando galardão de Deus? Você está buscando vida com Deus? O que você está buscando? Você está dizendo
Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do Pai Celeste. Não tereis. Se você está fazendo justiça, se você está praticando essa boa obra aí, com o fim de ser visto pelas pessoas, reconhecido pelas pessoas, ter engrandecimento pessoal, você não será galardoado por Deus. Você não terá um relacionamento com Deus. Isso porque os fariseus amavam anunciar as suas doações e receber aplausos por isso. Veja o versículo 2 a 4, diz a palavra: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Hoje há um desvio comportamental, em alguns casos, em que a pessoa, todo bem que faz, toda obra que faz, ela tira lá uma selfie, ela tira lá uma foto para mostrar para todo mundo. Dá um prato de comida, tira uma selfie. Dá uma esmola, tira uma selfie. Tudo é selfie. Você entende, amado? Então Jesus está combatendo isso. Ela que a tua esmola seja em secreto, e o teu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Depois Jesus combate a hipocrisia daqueles que querem ser admirados pelos outros com as suas retóricas na oração. Fazem oração em público, mas com o desejo de serem admirados. Diversos contextos bíblicos, Jesus ora em público. Nós vemos discípulos orando em público. Então, a oração em público não é condenada, mas a intenção do coração de ser admirado, de ser, visto, engrandecido, isto é pecado. Também Jesus mostra que quem não ora na sua vida privada em particular, também não deve orar em público, porque isto é hipocrisia. A pessoa não ora em casa, não ora no seu secreto com Deus, nunca teve uma vida com Deus, nunca busca Deus em oração, e toda oportunidade que tem de orar em público, ela quer orar, ela quer se mostrar. Isto também é hipocrisia. Versículos 5 e 6, Jesus diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então você veja que Jesus está combatendo a questão da hipocrisia, da vaidade, da soberba, da aparência de humildade, aparência. A pessoa se preocupa com a aparência, se preocupa com a reputação, ao invés de se preocupar com a consciência. Amado, a reputação, ela, em certa medida, a gente se preocupa, a gente busca ter uma boa imagem e reputação, mas é impossível você conseguir êxito 100% nisso. Jesus foi chamado de glutão, amigo de pecadores, que expulsava demônios pela força de Beelzebul. Paulo foi xingado de peste, de diversas coisas. Então, a reputação é o que os outros botam na cabeça a teu respeito. Eles rotulam e pensam, acabou. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você vai ser crucificado, como Jesus foi. Jesus não tinha defeitos, não tinha pecado, era santo, era Deus na terra, mas ainda assim foi crucificado.
O que nos faz pensar que seria diferente conosco? Não dá. Então, por mais que você se esforce, faça tudo certinho, esteja andando perfeita santidade com Deus, fazendo o teu melhor, vai ter gente querendo falar mal de você, que não vai muito com a tua cara, querendo te derrubar, alguém querendo te espizinhar, sabe, querendo te tirar do sério, querendo um monte de coisa, vai ter. Então não se preocupe com isso, se preocupe mais com a tua consciência, isso é mais importante. E é isso que Jesus está dizendo, porque ali as pessoas estão preocupadas com a aparência, ele tem uma aparência de santidade, ia lá, jejuava, aí ficava com aquela cara, que está jejuando. Jesus falou, se você jejuar assim, não jejua não, porque quem jejua de verdade é para Deus. Faz um sorriso no rosto, lava a tua cara, fica bonitinho e entrega para Deus o teu jejum. Então Jesus, durante todo esse capítulo 6, é isso que ele está combatendo. E ele vai ensinar nesse capítulo a orar. Entende? Então, outro que ele coloca, ponto, é que a oração, ela não deve ser recitada como uma mera reza, sem reflexão, como se as palavras em si tivessem poder. Esse conjunto de palavras aqui é poderoso, é uma reza forte. Isso não existe. A oração deve ser refletida. Jesus disse, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Ou seja, você vive a palavra, você medita na palavra, isso é permanecer na palavra. Então quando você ora, você reflete tanto, você reflexiona tanto com a tua mente, que você está reflexionando ali, meditando e orando ali, tanto quanto com a vida. Isso é oração bíblica. Então, John Bunyan, ele diz assim, quando orar, é preferível que seja com o coração, mesmo que ore sem palavras nenhuma. É melhor isso do que orar com palavras, porém sem coração. O que adianta? O profeta Isaías disse, olha, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Seu coração, your heart is far for me. Seu coração está distante de mim. O que adianta você honrar a Deus com os lábios, mas seu coração está longe? Não adianta nada. Então Jesus fala, tem que ser o contrário. John Bunyan concorda, ele diz assim, é preferível que você ore com o coração, mesmo que não tenha palavra nenhuma. Entende? Olha aí o versículo 7 e 8. Diz assim, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Antes que lhe o peçais. Então, ovelhinha amada, Jesus está ensinando aqui sobre a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, que não tem nada a ver com uma aparência. Você não pode, usar um short, não pode ir à praia, não pode, você tem que usar um roupão de perna na cabeça, burca na cabeça, só mostrar os olhinhos assim, tem que botar um coque gigante, não pode cortar o cabelo, nada disso, não é isso. Isso é uma aparência, tá? Mas o que adianta ter aparência, mas não ter santidade de verdade? Então, Jesus está falando sobre a verdadeira espiritualidade, onde a justiça deve ser praticada, mas não como uma propaganda pessoal. Não como propaganda pessoal. Deus deve receber a glória e não o homem. Se você está praticando algum tipo de justiça como propaganda pessoal, para seu engrandecimento pessoal, para você ganhar fama, você ganhar autoridade, você ganhar o controle das coisas,
você ser reconhecido pelos homens, olha, você não está servindo a Deus, você não está agradando a Deus, você está distante da vontade do Senhor, você está em pecado. Por quê? Porque a justiça deve ser praticada não como propaganda pessoal, porque somente Deus deve receber a glória. A motivação para praticar essa justiça não pode ter o foco de ser visto pelos homens. Isso é vaidade, isso é soberba, é hipocrisia, é o desejo de se tornar humanamente reconhecido pelas pessoas. A justiça praticada, ela deve ser revestida de humildade com o fim de agradar a Deus. Justiça praticada com humildade e o fim de agradar a Deus. Humildade, essa palavra, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Isso é humildade. É você estar submetido à palavra. É você não se colocar no lugar da palavra, acima da palavra, fazendo as coisas o que você acha, o que você pensa, como se fosse mais importante do que a palavra. A palavra tem a palavra final, a palavra tem a autoridade máxima no meio da igreja cristã. Então, a verdadeira espiritualidade se dá, primeiro, no exercício da misericórdia aos necessitados. Segundo, na vida de oração praticada com o coração purificado pela palavra. Terceiro, a verdadeira espiritualidade está voltada para agradar a Deus e em viver para a glória do seu nome. Minha pergunta é: você exerce misericórdia aos necessitados com amor, em secreto, ou fica fazendo com propaganda? Segundo, você tem uma vida de oração com o coração purificado pela palavra? Porque os fariseus oravam para serem vistos pelas pessoas. Os fariseus oravam de si para si mesmo, como foi o texto que usamos no domingo passado. Ó Deus, eu não sou como os demais, eu não sou adúltero, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Jesus falou, ele estava orando de si para si mesmo. Então você está orando para ter comunhão com Deus verdadeira? Coração limpo de hipocrisia, de soberba, de vanglória, cheio de pensamentos humanos, pragmatistas, de quem confia na carne? Ou você está humilde, quedado perante o Senhor? Terceiro, a tua vida está de fato voltada para agradar a Deus e viver para a glória do seu nome? Então, amado, a verdadeira espiritualidade no exercício da misericórdia aos necessitados. Esse é o primeiro ponto. A misericórdia é a expressão legítima da espiritualidade cristã. Socorrer os necessitados é a expressão da verdadeira fé, pois quem ama Deus prova isso amando o próximo. Amando o próximo. Você veja, o Brasil inteiro, boa parte do mundo, está se solidarizando com o Rio Grande do Sul. Enquanto isso, amado, uma das autoridades políticas de lá, eu estou preocupado com o comércio local. Preocupado com o comércio local? Mas, gente, esse cara é um desumano. Esse cara, sabe, não podia estar na vida pública. As pessoas perderam tudo que tinham, perderam tudo. Fossem imóveis novos, velhos, ou casa, o que for, perderam tudo, não tem nada. E aí, em cima da miséria dos outros, o comércio local vai se fazer? Gente, que maldade. Vi um vídeo hoje de um esquerdopata maligno, cheio de capeta no corpo dele, dizendo que as pessoas tinham que morrer mesmo, porque o Sul tem muito bolsonarista, e tinham que morrer mesmo. Um homem cheio de diabo na vida dele, cheio de maligno, capeta, todo endemoniado. Deus liberte essa alma rapidamente. Então, amado, nós precisamos de socorrer os necessitados. Graças a Deus, nossa igreja aqui lançou lá os seus desafios para poder
fazer ofertas para lá. Vimos aí pastor Silas também fazendo grandes campanhas para poder abençoar aquele povo, e muitos outros ministérios. E o brasileiro, amado, está de parabéns. O povo brasileiro está de parabéns. Pessoas, a polícia militar do Rio de Janeiro foi para lá, militares de São Paulo, Minas Gerais, autoridades enviaram lá helicópteros, força de guarda civil, enfim. Irmãos, louvado seja Deus. O povo brasileiro está de parabéns. O povo, louvado seja Deus por essas vidas. Então, amado, isto é cristandade. Então saiba que o homem não é salvo pelas obras de caridade, mas evidencia a sua salvação por meio da caridade. A caridade é um dos resultados da salvação de quem tem uma vida com Deus. Mas se você foi transformado por Deus, se a graça de Deus alcançou a tua vida, fazer caridade vai ser algo de praxe da tua vida, de praxe. Você terá prazer, amor em abençoar a vida das pessoas, amor em levar alimento, água, cobertor, uma sopinha quente, abençoar a vida daqueles que têm necessidade. Isso é a verdadeira espiritualidade. Que a pessoa, tem muita gente aí, mão de vaca, pão duro, servo de Mamon, adorador do dinheiro, servo de Satanás, e depois quer chegar e se posar de santo orando a Deus. É um cara de pau. Tua oração não vai passar do teto. Agarrado com amor ao dinheiro, troca os seus valores, sabe, arruma problema com todo mundo por causa do dinheiro, e depois acha que a sua oração sobe. Não sobe. Não sobe porque Deus está vendo. Então é preciso ter misericórdia, praticar boas obras. A verdadeira espiritualidade se vê na vida de oração daquele que tem o coração purificado pela palavra de Deus. Então um cristão, amado irmão, é alguém que ora. Um cristão é alguém que ora. Note que Jesus não disse assim, se orardes. Não, Jesus não falou se orardes. Jesus falou lá em Mateus 6, Mateus 6, versículo 9 em diante. 9 em diante. Ele diz assim, quando orardes, vós orareis assim, quando orardes. Então, amado, quando? Você precisa orar. Orar é algo que Deus espera do homem. Deus espera do homem a sua oração. Ele escolheu a oração como veículo de comunicação com Ele. Ele escolheu a oração como ferramenta para Ele operar na vida das pessoas. Muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Paulo disse, orai como? Sem cessar. Orai sem cessar. Foi o conselho de Paulo. Precisamos orar, amado. Oração é um derramar do coração diante de Deus, é deleitar-se, é ter um relacionamento com Ele. Quem tem a vida e o coração purificados pela palavra de Deus, se aproxima do trono da graça em oração. Em oração. Precisamos, amados, praticar a comunhão bíblica e a comunhão da oração. Que a palavra faz uma faxina. Quando você medita de fato na palavra de Deus, quando a palavra de fato entra no teu coração, você vive a palavra, então a palavra faz uma faxina. A vaidade vai embora, o orgulho vai embora, a prepotência vai embora. Agora, quando você começa a negar a palavra, a negar o texto bíblico, a se encher os ouvidos de fermento, a se encher os ouvidos de dados inflamados, a ruminar o teu próprio orgulho, você começa a adorar a si mesmo. Você adora a si mesmo, o Deus que você fabrica, você adora a si mesmo, logo você vai orar para si mesmo, como fazia aquele fariseu lá em Lucas, que Jesus falou. E aí, amado, você está distante de uma vida com Deus.
Agora, quando você medita na palavra de fato, a palavra tem a palavra final na tua vida, você quer viver e meditar nela, ela purifica o coração. E aí você tem uma vida de oração. Veja Hebreus 4:12, diz assim a bendita e maravilhosa palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aí depois de dizer isso, diz a palavra: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Então, se a palavra fez essa faxina na tua vida, você tem Jesus como sacerdote da tua vida. Você mantém a confissão da esperança firme. E aí diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. Ou seja, você é socorrido por Deus nas fraquezas. Jesus te socorre. Quando você vive a palavra, ele te socorre. E aí ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amado, com o coração purificado pela palavra, você tem uma vida de oração. Você está diante do trono da graça e você é socorrido por Deus. Louvado seja o Senhor. Então eu preciso concluir para nós orarmos. Um coração regenerado por Deus, purificado pela palavra, que vive a cristandade verdadeiramente, uma vida espiritual, uma verdadeira espiritualidade. Esse coração regenerado prova a sua transformação em atos de misericórdia. O cristão verdadeiro, ele tem coração aberto, ele tem bolso aberto e ele tem mãos abertas. Depois você leia lá Colossenses 3:12, fala sobre a prática da caridade, do amor. Você é assim, você tem coração, você tem bolso, você tem mão aberta, se você é um cristão, porque Deus quer ações certas, ligadas a motivações certas. Aqueles que ostentam a justiça praticada para serem vistos pelos homens estão em pecado. Pastor, eu estou fazendo uma boa obra. Mas você faz para ser visto pelos homens? Mas você faz para ter engrandecimento pessoal? Mas você faz para ganhar poder, autoridade, nome, renome, ter domínio sobre tudo? Olha, eu estou te dando isso aqui, então quem manda sou eu. Olha, eu estou te dando isso aqui, eu estou fazendo isso aqui, então sou eu que domino em tudo. Se você faz isso, você não está fazendo isso para Deus. Você não está fazendo isso como um cristão que tem uma verdadeira espiritualidade. Olha, eu vou dar aqui uma sopa para os mendigos aqui da praça, ali de baixo, mas olha, tira uma selfie aí, que eu quero sair bem na foto. Sabe, mas uma coisa é uma vez ou outra, a pessoa faz essas fotos, publica num canal de Instagram, de YouTube, alguma coisa, a fim de divulgar o seu trabalho, a fim de angariar mais contribuições, para poder ajudar mais pessoas e tudo mais. É diferente, do que a pessoa que faz uma coisa, mas a intenção do coração está errada. A intenção do coração não é de Deus. Isso aqui está errado, isso que está sendo combatido, ok? E por fim, aquele que experimenta misericórdia precisa exercê-la, precisa exercê-la aos outros. Isso expressa o amor de Deus ao próximo e terá grande impacto e eficácia sobre as nossas orações. Por quê? Porque nós não podemos orar guardando pecados no coração. Amado, você quando exerce misericórdia ao próximo e exerce a misericórdia com o coração purificado, que é o que acabamos de dizer no primeiro ponto da conclusão, faz esse coração purificado, então, amado, você está correto. Caso contrário, saiba que nós não podemos orar guardando pecados no coração, rancor, ódio, egoísmo, sentimento faccioso, inveja, querendo sempre puxar o tapete do outro, humilhar o outro, envergonhar o outro, atrapalhar a vida das pessoas.
sabe, fazer o mal, fazer fofoca, denigrir a imagem das pessoas, você entende? Não pode, amado. Como é que você vai ter uma vida de oração com esse tipo de sentimento? Então é preciso lavar o coração e lavar a boca, e então Deus vai ouvir certamente a tua oração, porque ela vai estar saindo de um coração purificado, de uma verdadeira espiritualidade que começou no coração, perpassou pelas suas ações e então flui na oração. Ora, não adianta querer ser santinho, ser o espiritual na oração, se você tem um coração cheio de idolatria, cheio de vanglória, cheio de coisas malignas que não vêm de Deus. As tuas ações, portanto, são feitas para que você seja visto pelos homens, aplaudido pelos homens, ganhar notoriedade, domínio das coisas, poder e tantas coisas mais, e depois achar que a oração, agora eu sou o santo da oração. Não é, pelo contrário, a tua oração desse jeito só estará reforçando o problema, só estará reforçando a tua carnalidade, porque você vai dizer, mas eu tenho uma vida de oração, igual o fariseu, Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Quem é que vai sair justificado dessa história? Você já sabe, é o publicano. Então, amado, coloque as barbas de molho, peça a Deus humildade, peça a Deus que você não confie na carne, peça a Deus que você esteja vigilante, peça a Deus que a palavra de Deus esteja verdadeiramente na tua vida, purificando, lavando corações e mentes. E então, amado, coloque-se diante do Senhor em humildade, e certamente as tuas obras de caridade, as tuas esmolas, as tuas ofertas, os teus dízimos, a tua vida com Deus, tudo que você se relacione e faz, estará bem, será galardoado, porque você estará diante do trono da graça de Deus, e as tuas orações serão eficazes, serão ouvidas, e Deus vai surpreender para a glória do Senhor. Amém? Que assim seja, assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus, lembrando aí o pedido da irmã Ruth Tavares, oração pela sua família, e nós temos aí muitos pedidos de oração, muitas famílias, vamos colocar todas aí diante do Senhor, em nome de Jesus. Agradeço a Deus mais uma vez por todos os aniversariantes do mês de maio, louvado seja o nome do Senhor. Quero também, vamos orar aí, nossa família Andrade está viajando a trabalho, que os anjos do Senhor possam lhes acompanhar, presbítero Jorge, diaconisa Sueli, estão viajando a trabalho, que os anjos do Senhor possam lhes acompanhar e lhes trazer de volta em perfeita vitória, em nome do Senhor Jesus. A irmã Rosiane, questão do tratamento de câncer, que nós temos pedido sempre aqui na igreja, vamos continuar orando em nome do Senhor. A Márcia Helena também, tratando um câncer, em nome de Jesus, e tantas outras pessoas que precisam da oração, em nome de Jesus. Pai, estamos em comunhão, em oração, colocando diante de Ti cada vida, cada pessoa, Senhor, e estamos fazendo isso, ó Pai, buscando estarmos andando em humildade diante do Senhor. Nós não queremos, Senhor, pensar de nós além do que convém. O apóstolo Paulo, aos Romanos 12 em diante, ele diz isso: não pense de si além do que convém. Nós não queremos, Pai, nos exaltar, nós não queremos, Senhor, nos colocar numa posição que desagrade o nome do Senhor. Nós não queremos, Senhor, elevar os nossos corações com soberba, com altivez, com hipocrisia, com vaidades, porque esses sentimentos são obstáculos, Pai, são obstáculos à oração. Como a irmã aqui acabou de comentar, Deus nem ouve essa oração, nem ouve, de fato, porque a palavra diz que Deus não atende a pecadores. Às vezes as pessoas ficam em dúvida, pastor, a Bíblia diz que Deus não atende a pecadores, e todos nós não somos pecadores, então Deus não vai atender. Não, Deus não atende. O contexto bíblico é o seguinte:
Deus não atende a pecadores que não se arrependem. Deus não atende a pecadores que gostam do pecado, praticam o pecado, aprovam os que praticam o pecado e não admitem que sejam admoestadas, porque quando são admoestadas, ficam irritadinhas e aí que pecam mais ainda e fazem outras coisas piores depois. Então Deus não atende a esse tipo de pecador. Agora, quando nós, Senhor, temos arrependimento, a Tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus as suas orações, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Então, Pai, nós queremos, em nome de Jesus, de verdade, Pai, pedir que o Senhor, por meio da sua palavra, por meio da meditação da palavra de Deus, purifique os nossos corações, purifique, porque a purificação do coração pela palavra é a preparação para a oração, é a preparação para a oração, porque nós não podemos nos colocar diante de Deus em oração guardando ódio, ira, inveja, rancor, sentimento faccioso, altivez, orgulho, soberba no coração. Deus tem o seu rosto virado para essas pessoas, como diz a palavra em Tiago 4, Deus tem o rosto virado para essas pessoas. Deus não ouve essas orações. A pessoa está orando de si para si mesma, e aí ainda vai lá o inimigo, joga um dardo inflamado, e a pessoa acha que é Deus que está falando na mente dela, e às vezes é um dardo inflamado. Por quê? Porque ela se afastou da palavra, não guardou o coração. A palavra diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Nós vimos semana passada, Senhor, o caso de Saul. Saul tinha o seu coração altivo, era vingativo, pensava de si além do que convém. Deus havia sido claro e disse: espera o sacerdote chegar, espera o sacerdote. Ele não esperou, foi lá, se colocou no lugar de sacerdote, ofereceu o holocausto como se fosse o sacerdote. Quem tinha que oferecer o holocausto era o sacerdote. Quem tinha que ter recebido lá os carneiros, os bois, como oferta, e ter oferecido o sacrifício era o sacerdote, e não Saul ir lá pegar a oferta e oferecer. Ele se colocou no lugar que não devia, extraviou o seu coração ali, por isso estava lá vivendo coisas erradas, sentimentos errados, e perdeu a bênção do Senhor ali, perdeu. Então, Pai, se nós dermos ouvidos à Tua voz e nos arrependermos dos nossos pecados, há tempo para nós, há tempo para colocarmos as coisas no eixo, há tempo de nos arrependermos e de Deus agir com a sua misericórdia e graça, responder à oração, há tempo. Então, Pai, Saul se desviou da palavra, se desviou da orientação, e toda pessoa que se desvia da palavra, se desvia da orientação, também estará desviada na oração. A palavra é o princípio de tudo. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, diz o Senhor Jesus. A palavra tem o princípio para tudo, é a base para tudo. Nós não podemos estar mal com a palavra e estar bem com Deus. Estar mal com a palavra e estar bem na oração. Não dá. A conta não fecha. Então a palavra tem a base para todas as coisas. Por isso Jesus estava ensinando. Ali era o verbo encarnado, era a palavra viva. Ó Senhor Jesus, a palavra viva estava ali, Senhor, falando, pregando, ministrando. Hoje nós temos este livro sagrado, esta palavra viva e eficaz. Portanto, Pai, ilumina-nos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, a termos o nosso coração pautado na palavra,
a termos o nosso coração baseado na Escritura, para que nós não confiemos em nós mesmos, para que nós não nos coloquemos acima do que deveríamos, para que nós não pensemos em nós além do que convém, para que nós não guardemos rancor, ira, sentimento faccioso, orgulho, soberba, hipocrisia, vaidade nos corações, para que nós tenhamos uma verdadeira espiritualidade que começa no coração, perpassa pela ação e flui na oração. É isso que nós desejamos aqui, Senhor. Então queremos diminuir para que o Senhor cresça, queremos diminuir para que o Senhor flua, Pai, entre nós, para que o Senhor faça a sua obra resplandecer na vida pessoal, congregacional, para que o Senhor manifeste, Pai, a tua glória e o teu poder diante do trono da graça, diante do trono da graça, pois quem tem o coração purificado pela palavra, quem vive uma vida com Deus, estará diante do trono da graça. Cheguemos-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ó Senhor Jesus, eu creio que está chegando um momento, Pai, que os sinais são eloquentes, os sinais são evidentes, os sinais são claros da segunda vinda de Cristo. A igreja está próxima a entrar na grande tribulação. Os dias da grande tribulação estão próximos de chegar, estão próximos. E eu, como pastor, estudante de teologia, aconselharia a todos a se prepararem para a grande tribulação, a se prepararem, estarem preparados, porque esses dias serão os mais difíceis, como nenhum outro houve na terra, diz a palavra do Senhor. Então, Senhor, precisamos estar meditando na palavra, precisamos ter uma vida de oração, precisamos estar firme na congregação, enquanto podemos, Pai, para estarmos fortalecendo a vida uns dos outros, estarmos edificando a vida uns dos outros, edificando, animando, consolando, fortalecendo, alimentando, exortando, admoestando, solidificando-nos em Cristo Jesus, para que sejamos como crentes fortes no Senhor. O apóstolo Paulo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que venhamos a fechar brechas, Senhor, fechar brechas, construir verdadeiros apriscos de segurança, refúgio de segurança na tua casa, onde as pessoas chegam na igreja, elas sabem verdadeiramente que naquela igreja a palavra de Deus é respeitada, a palavra de Deus é respeitada, a eclesiologia, que é o governo da igreja, é respeitado, o ministério pastoral é respeitado, e depois dali o ministério pastoral tem uma organização que Deus há de levantar diariamente, e usando o ministério pastoral para isso, como disse Pedro lá em Atos: vamos levantar aqui os diáconos para fazer estas tarefas, para que nós, apóstolos, nos consagremos a esses ministérios específicos. Como disse Paulo, instruindo a Timóteo que estabelecesse lideranças. Então nós vemos autoridades espirituais estabelecendo lideranças, formando líderes, fazendo o que Jesus mandou fazer: discípulos, fazei discípulos. E aí tem uma ordem, uma decência, uma organização. Então, quando as pessoas chegam na igreja e elas percebem que há esse equilíbrio, que a palavra de Deus está sendo respeitada, então ali há confiabilidade, ali há segurança doutrinária. O pastor não vai subir no altar da igreja para pregar heresias. Por quê? Porque, por outro lado, a igreja abençoa a vida do pastor para que ele possa viver da obra do Senhor e se dedicar a esse ministério, que é um ministério muito trabalhoso. Às vezes as pessoas acham que o pastor não trabalha.
Às vezes falam com o pastor como se o pastor não trabalhasse, como se o pastor não fizesse nada. Às vezes ofende o ministério pastoral isso daí. Pastor trabalha muito, estudar não é fácil não. Às vezes dá dor de cabeça de tanto que se estuda. Além disso, pastor está sempre disponível para chorar com os que choram. Às vezes o pastor fica lá a tarde toda, a noite toda num CTI, num hospital, se expondo ao risco de algum vírus lá, de uma virose, alguma coisa lá dentro do hospital. Faz isso por amor às ovelhas de Jesus. Tem enterro, o pastor vai lá chorar, fazer enterro. Tem casamento, o pastor vai lá e faz. E depois diz que o pastor não trabalha. Isso dói o coração de um ministério pastoral, dói o coração. Aí o pastor estuda a semana toda para levar uma mensagem e as pessoas estão preocupadas porque a mensagem é longa, porque a mensagem é isso e aquilo, sabe? Nós temos que amar a palavra de Deus. Então, tudo isso está envolvido nesse trabalho de uma comunidade verdadeiramente espiritual. Que nós queremos, Pai, que o nosso ministério seja modelo nesta terra. Nós queremos, Pai, que se o Senhor não voltar nessa geração e quiçá volte, queremos isso, pedimos isso, mas talvez o Senhor ainda guarde uma geração, não sei. Mas mesmo que seja para a nossa geração apenas, nós queremos que a nossa igreja seja um modelo de uma igreja viva, uma igreja onde Deus opera, onde orações são respondidas, são atendidas, onde pessoas são curadas, onde pessoas são restauradas, onde pessoas são levantadas do pó, do monturo, da necessidade, onde se vive um evangelho puro, verdadeiro, baseado na palavra de Deus, um evangelho bíblico, onde o pastor não é uma mera marionete de pessoas, porque há ministérios, e há um ministério muito grande em nosso país, que eu por ética não vou falar o nome aqui, mas há um ministério em nosso país que é muito grande, centenário, que virou uma empresa, está ruindo, está às beiras de ruir, e os poucos pastores verdadeiros que amam esse ministério, pregam a palavra do Senhor, que são absolutamente ligados às confissões tradicionais da igreja, estão sendo caçados, perseguidos por um grupo de teólogos liberais. Teólogos liberais, alguns deles ricos, e aí dominam a igreja por via do dízimo e por via da teologia liberal, que libera tudo e se esquece da santidade de Deus, e aí persegue os pastores bíblicos. Está colapsada a igreja, estão seguindo o mesmo curso que a igreja na Europa seguiu, e na Europa já praticamente não existe mais cultura cristã, já se vive um pós-cristianismo. Você pergunta à juventude da Europa, ninguém sabe quem é Jesus, ninguém sabe quem é Davi e Golias, ninguém sabe. Por quê? Por causa desses vieses de pessoas que estão seguindo uma teologia liberal, um pragmatismo, um caminho eclesiástico equivocado, e os pastores verdadeiros estão sendo perseguidos, viraram marionete. Então, Pai, nós não queremos que isso aconteça no Brasil, Pai, e uma dessa igreja é brasileira, está vivendo esse problema. Pai, não permita isso acontecer, Pai. Nós queremos viver uma igreja avivada, uma igreja poderosa, uma igreja cheia de milagres, onde a pessoa ora, ela é curada, ela é restaurada, uma igreja que estenda a mão ao necessitado, a pessoa chega na igreja com fome, com sede,
sujo, ela toma banho, ela corta o cabelo, ela tem um ministério de oficina, de relacionamento, de convivência, onde a gente vai ter atendimento para cortar cabelo, limpar os dentes, dar banho, botar roupa, comida, cesta básica, um centro de recuperação para dependentes químicos também, centro de educação, de escolaridade para crianças, adolescentes, jovens, até adultos em faculdades e seminários. Nós temos um centro e um lar para ajudar as crianças a crescer, a se alimentar, onde ela chega de manhã e só sai à noite quando os pais buscam ela lá, sai do trabalho e vão buscar a criança lá, e os pais poderem trabalhar com cabeça descansada. E temos atividades de domingo a domingo para a glória do Senhor. Temos atividades obrigatórias de segunda a sexta e atividades eletivas aos sábados e domingos para a glória de Deus, para que possamos criar cultura, educação e crescimento para a glória do Senhor. Temos um lar para idosos, para tratar dos nossos idosos com geriatras, terem dignidade na terceira idade, a estender as mãos aos necessitados, aos que sofrem. Ó Senhor, leva o nosso ministério a esse patamar que nós te pedimos, Senhor. Possamos, então, pensamos, primeiro ponto aqui foi a questão da doutrina, a questão da palavra, porque por isso estamos orando assim: a palavra, a doutrina, de fato, verdadeiramente trabalha no coração, trazendo humildade, trazendo reconhecimento de Deus, trazendo um coração purificado. Isso nos leva a ações, a ministérios, a prática individual e comunitária, para ajudar os necessitados, os dependentes, as pessoas que precisam, que sofrem, sejam doentes, sejam abandonados, sejam órfãos, sejam viúvas, sejam idosos abandonados, sejam pessoas carentes, pessoas desempregadas. Temos aqui uma maneira de ajudar essas pessoas desempregadas, até financeiramente, se for possível, Pai. Podemos ajudar o máximo de número de pessoas dessa forma, até com um banco de empregos, indicar: o Senhor, Tu vais dar sabedoria, a gente vai ajudar de todas as maneiras possíveis e imagináveis essas pessoas, Pai. E por fim, o ministério de oração cheio da glória de Deus, Pai. Canalizarmos todas essas ações espirituais bíblicas e ações espirituais bíblicas para a glória de Deus, tudo isso para um culto de oração, Pai. As pessoas orarem, o poder de Deus ser derramado naquele lugar, Pai, onde Deus é engrandecido, onde Deus é reconhecido, onde a glória de Deus é reconhecida e a palavra de Deus se faz valer no meio do povo do Senhor, com ordem, decência e respeito à palavra de Deus, e uma vida de oração prática, cego enxergando, em nome de Jesus, surdo ouvindo, paralítico andando, pessoas sendo restauradas, cura, milagres, Senhor, em nome de Jesus. A isso pedimos, e para diante disso colocamos todas essas vidas diante de Ti, Pai. Irmã Ruth Tavares, em nome de Jesus, irmã Márcia Helena, missionária Rosiane, os aniversariantes, nossos irmãos, presbítero Jorge, Sueli, diaconisa, que estão à viagem de trabalho, todos os amados irmãos, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor, em oração e petição. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Povo de Deus, diga amém e amém. Família amada, chegamos ao final desta reunião. Eu quero lembrar você que, em nome de Jesus, domingo às 9 horas da manhã, estaremos aqui reunidos na Rua General Roca 340, Galeria. Neste domingo, nossa amada pastora vai trazer a palavra. Eu fiz um pedido especial que ela trouxesse a palavra. Eu tive uma semana muito cheia na igreja, um volume de coisas aqui acadêmicas muito grandes, e não tive condições de me preparar adequadamente para trazer a mensagem nesse domingo. Devido a isso, nossa pastora amada, neste domingo, 9 horas da manhã, Rua General Roca 340. Em breve, na Estrada Francisco da Cruz Nunes também, estaremos reunidos para a glória de Deus, 2031, em Itaipu, para celebrar a glória de Deus na sede nacional do nosso Ministério Comunidade Cristã Missão Evangélica. Então, esteja conosco, venha adorar conosco, venha celebrar Jesus conosco, servir a Deus neste ministério. Creio, em nome de Jesus, será uma bênção para a tua vida, para a nossa vida,
como família cristã para a glória do Senhor. Tenha um final de semana abençoado, tenha uma noite de sono maravilhosa, coloque a cabeça no travesseiro, durma na paz do Senhor. Pastor lhe ama muito, em nome de Jesus. Conte comigo, conte com as minhas orações, conte com o nosso ministério, conte com as nossas orações. Aguardamos você domingo, 9 horas da manhã, Rua General Roca 340, Galeria. Graça, misericórdia, amor e paz da parte do Senhor. E eu lembro, somos o que somos pela graça de Deus. Amém.